Consultório CBN. Trazemos destaque de saúde aqui no Revista CBN, porque nesse Maio Roxo, mês de conscientização a respeito das doenças inflamatórias intestinais. O que são essas doenças? Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com a doutora Vanessa Prado, é cirurgiã do aparelho digestivo, médica do Centro de Especialidades do Aparelho Digestivo do Hospital 9 de Julho e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Doutora Vanessa Prado, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. O que são essas doenças inflamatórias do intestino? E mais, por que tão importante, por que tão relevante falar a respeito delas? Essas doenças, Pétria, tá aparecendo a cada vez mais, né, no nosso dia a dia, a respeito da nossa vida corrida, má alimentação, estresse, baixa qualidade de vida que está todo mundo tendo, né? Claro, a gente procura cada vez mais melhorar esporte, exercício, qualidade alimentar, mas a gente nunca sabe como que veio a verdura, como que veio o legume, como a carne é processada e o estresse do dia a dia, né? E às vezes você tem sintomas e não menospreza a importância deles. Uma simples cólica abdominal, um sangramento nas fezes, uma dor de estômago, várias idas ao banheiro consecutiva, a gente pensa e fala, já passa e fica 15, 20 dias com uma diarreia sem melhora, né? Achando que é a água, uma virose, o que veio de férias. Virose, tudo é virose, né, doutora? Tudo é virose, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que olhar para você, olhar para o seu organismo e falar, eu acho que eu não estou bem, eu acho que talvez não seja normal ter mais de 5 vezes por dia ir ao banheiro, de fezes com pouca consistência, cólicas, né? Aquele sangue nas fezes que às vezes você acha que pode ser uma hemorroide, não é. Então aí tá as doenças inflamatórias do intestino, né? Petra, é tão fácil fazer o diagnóstico, né? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer, através de uma colonoscopia, um diagnóstico preciso desse quadro, né? É super importante. Vamos falar sobre a colonoscopia. É um exame, como você disse aqui, super completo, que pode ser feito e ele mapeia esse tipo de doença inflamatória e ele deve ser feito de quanto em quanto tempo, doutora? Porque é um exame importante, né? Isso, a colonoscopia hoje é o principal exame para fazer esse tipo de diagnóstico de doenças inflamatórias ou qualquer doença no intestino. É um processo que você tem um preparo antes do intestino para fazer essa limpeza e com uma sedação leve introduz uma câmera pela região do ânus e consegue visualizar toda a parte do intestino grosso, que é o principal local acometido pela doença inflamatória intestinal, né? Esse exame, ele entra como preventivo a partir dos 45 anos. Então, isso significa o quê, Pétria? Se você nunca fez esse exame e já está com 45, 50 anos, é interessante você procurar um profissional de saúde para fazer, como se fosse uma rotina. Mas, se você tem algum sintoma que não está melhorando, de dor abdominal, cólica, aquelas cólicas que não melhoram, urgência para ir no banheiro. Eu atendo tanta gente, Pétria, que está passando por tantos problemas psicológicos até, porque não consegue sair de casa, sai de casa pensando, nossa, eu vou viajar, será que tem banheiro nesse passeio que eu vou fazer na praia? Ou será que eu vou sair, vou em algum outro local, será que eu tenho acesso ao banheiro fácil? Então, essa urgência para evacuar também é um sintoma de colite, e a colonoscopia é um exame super seguro e necessário. E aí você me perguntou de quanto em quanto tempo tem que fazer. Depende do último diagnóstico que você tem da colonoscopia. Se você nunca fez, é interessante fazer nessa situação que eu acabei de falar, ou com 45 anos como medida preventiva, mas se você já fez esse exame, é importante ver se tem algum pólipo, se tem alguma inflamação, aí o seu médico vai te contar quando que tem que repetir, mas não é uma obrigação anual.
É exatamente isso. A partir do último laudo da biópsia, o seu médico que fala, vai fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 6 meses, se for um quadro mais preocupante. Doutora, você falou a respeito do exame, né, e de alguns sintomas, por exemplo, quando a pessoa tem o intestino solto ou diarreia. Quais são os sintomas que chamam a atenção para a pessoa procurar um médico? Quando a gente fala aí do intestino, tem aquela síndrome do intestino irritável também, né? Explica pra Isso. gente, assim, quais são os sintomas? É só na região abdominal que a pessoa vai sentir um sintoma? Ou tem até sintomas comportamentais que podem colocar aí no corpo da pessoa, mau humor, a pessoa sentir que tá com né, a mente turva, até isso pode acontecer, né? Queria que você falasse pra gente um pouquinho desses sintomas em todo o corpo. A doença inflamatória intestinal, ela pode acometer sim todo o organismo. Então você pode ter até desde sintomas visuais, como uma vista embaçada, uma alteração da visão, aftas na boca que você não sabe o motivo, dor na articulação. Tem pessoas que apresentam algumas manchas vermelhas pelo corpo, mas os principais sintomas são abdominais, sensação de estufamento, má digestão, aquela diarreia crônica. Então, o que é diarreia? Não é ir uma vez por dia com fezes líquidas, são idas consecutivas ao banheiro, mais de 5 vezes por dia, com cólica, com aquela urgência para ir ao banheiro, e aí depois que você vai ao banheiro, você pode ter até uma queda de pressão, com mal-estar, e aí em casos mais graves, acaba acontecendo o sangramento nas fezes. E aí, a partir do diagnóstico, doutora, o que pode ser localizado, né? O que pode ser identificado a partir do exame, quais são as doenças e linhas de tratamento, quais são? Então, a colonoscopia é super fundamental e às vezes associado a uma endoscopia também e outros exames de sangue, de imagem, para justamente diferenciar síndrome do intestino irritável dessas doenças inflamatórias do intestino. A síndrome do intestino irritável, só vou dar um parecer para o seu público entender, ela não tem alteração na colonoscopia, seus exames vão vir todos normais, mas você continua com muito sintoma. Geralmente é aquela pessoa mais estressada, que tem vida corrida, que toma vários cafezinhos por dia, que come sem mastigar direito, que não faz exercício físico. Então, o intestino ele tem um hiperestímulo. Então, o mecanismo intestinal acaba aí proporcionando várias idas ao banheiro com fezes explosivas e cólica, mas dificilmente tem sangramento, tá? Já muito diferente das colites. A colite, a célula do intestino está inflamado, a célula de todo o organismo acaba inflamando, porque é o seu organismo agindo contra você. Então, tem um processo aí de imunidade também, né, na doença inflamatória intestinal, que aí acaba provocando lesões, feridas no aparelho digestivo, pode levar até úlcera gástrica, úlcera intestinal, essas aftas orais, dores na articulação. E isso é super importante porque as linhas de tratamento são diferentes. Síndrome do intestino irritável a gente trata de um jeito, colite a gente trata de outro jeito. No início, a gente sempre indica um tratamento medicamentoso, né? Então, você começa usando medicamentos por via oral, agora a gente tem uma leva moderna, né? Agora não, já faz algum tempo, que são os biológicos, que proporcionam uma qualidade de vida melhor para o paciente, tem até na rede pública também, que ao invés de você ir na farmácia e comprar 5, 10 medicamentos, você acaba indo a cada 4 semanas num serviço que oferece essa infusão, a rede pública oferece também esse remédio na veia, que acaba agindo diretamente dentro da célula e cortando esse processo inflamatório. Então, tem sim vários meios de tratamento. A cirurgia é o que menos acontece nesses casos. A nossa ouvinte Cristina está perguntando sobre doença diverticular. Ela entra nesses quadros?
A doença diverticular, Cristina, não tem nada a ver com isso. São saculações, são bolsinhas que o intestino forma ao longo da vida. É como se rompesse a musculatura do intestino e formasse uma bexiguinha. E aí, se você não mastigar direito o alimento, se tiver o intestino mais preso, acaba entrando fezes dentro dessas bolsinhas e inflama o local. Então, você tem uma inflamação do intestino por conta dessas saculações. Então, não faz parte dessa linha de doença inflamatória ou síndrome do intestino irritável. Tem uma pergunta também da Sandra falando sobre SIBO, é isso? Porque ela passou 6 anos com o intestino irritável e parece que acho que teve esse diagnóstico de SIBO, doutor, é isso? Isso, o SIBO é uma alteração da flora bacteriana que está sendo o boom do momento por conta dessa alteração de padrão alimentar, uso de muito remédio antibiótico de forma indiscriminada, acaba alterando a flora bacteriana do organismo. E aí o gastroclínico acaba fazendo uma investigação de toda essa flora bacteriana para fazer uma adequação dela. O Jay Pereira pergunta se as intolerâncias ao glúten e lactose são consideradas inflamatórias, doenças inflamatórias. Elas não são consideradas doenças inflamatórias, mas elas prejudicam demais os sintomas. Então, também quando a gente investiga doença inflamatória ou síndrome do intestino irritável, a gente meio que obrigatoriamente pesquisa as intolerâncias ao glúten e à lactose, senão você não tem uma melhora completa dos sintomas. A gente acaba tratando tudo junto. Professor Sabino, ele pergunta o que são pólipos, por favor, doutora. Pólipo é uma proliferação de célula do intestino ou do estômago e forma uma bolinha dentro do seu intestino. Se esse pólipo ele pode permanecer por muitos anos no seu intestino e sofrer outros fatores, e a multiplicação dessa célula pode virar um preditivo de um câncer. Por isso que com 45 anos, entra como preventivo a endoscopia e a colonoscopia, que é justamente para ver se você tem pólipos, que podem ser genéticos ou podem ter outras causas ao longo da sua vida, como, por exemplo, sedentarismo, intestino preso, tabagismo, alcoolismo e várias outras situações. O principal é o exame, né, doutora? Fazer essa manutenção, ela pode prevenir muito. No geral, uma última pergunta, são doenças que com o exame preventivo, elas são, pode-se dizer que são facilmente tratáveis? Sim, são facilmente tratáveis, porque às vezes esse pólipo, ele está querendo virar um tumor, está naquela linha do borderline, então na hora que você faz a colono, se você tirar esse pólipo, o paciente está curado, ele nem vai para a cirurgia, ele nem precisa de quimioterapia. Então, a importância da colonoscopia é de fundamental para a gente ter consciência aí de tratar a nossa saúde. Muito bom. Aqui a gente elucida, então, nesse mês de Maio Roxo, a respeito das doenças inflamatórias. Aqui mais uma vez com a gente, e sempre que ela vem aqui, chove de perguntas aqui pra gente, como o pessoal tem dúvidas, né, a respeito das questões do intestino, cada vez mais, como ela disse aqui pra gente, a alimentação pouco errada, né, a nossa rotina com muito estresse, e aí a repercussão no intestino é muito grande. Conversou aqui comigo a doutora Vanessa Prado. Inclusive, a doutora Vanessa está no Instagram, né, doutora? Tem para quem quiser tirar, às vezes, mais dúvidas? Eu estou lá no Instagram, no @doutora Vanessa Prado. Eu respondo todos os directs, pode perguntar, estamos na collab aí com você, podem deixar no feed perguntinha, que à noite é o meu momento de responder. Isso é muito bom com as redes sociais. Doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, membro do Centro de Especialidades do Hospital 9 de Julho. Doutor, um beijo para você e bom final de semana. Sempre um prazer, estou te esperando, viu? Beijo. Uma vez eu fiz uma consulta com a doutora no ar falando sobre vesícula. Aí ela me falou: olha, você vai ter que fazer esse exame de vesícula, olha só. Eu vou, eu prometo que eu vou, doutora. Eu não vou fugir do consultório, não. Meu consultório novo.